Bom, e hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui em nossos estúdios ele, Padre Adriano Brito Maia, da Paróquia São Cristóvão. Bom, e nós estamos gravando essa entrevista, a gente acabou de chegar, ele que participou do Pod Ars, o podcast, no qual eu faço parte também. Nós batemos um papo lá muito legal. E agora aqui na TV, Padre, obrigado por ter aceito o convite e vir falar conosco mais uma vez. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço novamente o convite, então, na sua pessoa, Brenda, e Rafael, Delena, todo o pessoal da TV Direto, os meus mais sinceros agradecimentos e prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Padre, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que vem aí preocupando muitos brasileiros. As eleições chegaram ao fim, foi eleito aí o novo presidente para os próximos 4 anos, mas a gente percebeu uma questão, Padre, as pessoas ficaram histéricas, algumas pessoas ficaram agressivas, houveram muitas brigas. Como que o senhor vê essa questão? Quer dizer, hoje tudo é política, né? Mas a gente tem que ter um senso, né? Sim. Agradeço a sua pergunta, ela é muito oportuna, Brenda, porque você trouxe a expressão histeria, né? E nós desenvolvemos um pouco lá em Arceburgo, né? Hoje eu percebo assim, Brenda, a sua verificação ela é verdadeira. Nós estamos saindo desse período de pandemia, saindo agora recentemente pós-eleições, e o que se verifica é uma histeria a nível coletivo, né? Você vê as pessoas estão mais eufóricas, né? Mais agressivas, mais intolerantes, sim, mais violentas, né? Parece que se formou uma atmosfera belicosa, né? Uma atmosfera uma zona de litígios, de conflitos, né? E isso eu acho que só ajudou a aflorar, viu, Brenda? Principalmente a pandemia. E só ajudou a pandemia e essas eleições em que, por causa dessa polarização, eu penso que só ajudou a aflorar esse sintoma da pós-modernidade, em que a ansiedade, a angústia, o consumismo, né, em aflorar algumas patologias que já estavam de forma implícita ou subliminar na sociedade, né? Que hoje a sociedade contemporânea ela vive o mal do século, que é a depressão, a angústia, né? Então eu acho que a pandemia, as eleições só antecipou estes males que talvez iriam desaguar mais um pouco à frente, né? Mas é preocupante, né? Quando se trata de saúde mental, o patamar que chegamos, né? Sim, é muito preocupante mesmo. E como o senhor disse, nós enfrentamos aí uma pandemia e o isolamento social, a gente sabe que o convívio é muito complicado. Nós falamos sobre isso no podcast também. Aumentou drasticamente o número de divórcios, talvez por esse convívio mais fechado dentro de casa. O número, estatísticas do suicídio também aumentou muito esse número. E aí, como que o senhor vê essa questão, Padre? Quer dizer, a gente sabe que o convívio não é difícil, mas ele é necessário, a gente precisa, isso é do nosso eu, a gente precisa de outras pessoas, né? E, portanto, precisamos aprender a conviver com elas, né? Sim, já dizia Aristóteles, o homem é um animal político. E entendam aqui, quando eu falo de político, não é política partidária, é no sentido de polis, né? A palavra política vem do grego polis, de cidade, né? Ou seja, o homem é um animal social, ele precisa, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estamos aqui em 3, e vocês que estão aí do lado atrás da telinha nos assistindo, estamos fazendo política, não partidária, mas no sentido de convívio social, de relacionamento interpessoal, né? E isso é necessário. Você trouxe aí um dado que com a pandemia aumentou-se o número de divórcios. É bem isso. Por quê? Porque os relacionamentos matrimoniais já vinham agonizando, viu, Brenda, antes da pandemia, já vinham de uma situação sofrível. Com a pandemia, isso agudizou-se, né? Isso recrudesceu, ou seja, isso se tornou mais acentuado. Porque antes da pandemia, nós tínhamos
um modelo de sociedade, né? Era aquela agenda lotada, os compromissos frenéticos, né? Uma vida veloz, uma vida... Com a pandemia, nós somos obrigados a ficar enclausurados dentro de casa. Então, muitos perderam o emprego, tiveram que enfrentar a situação de desemprego, outros situação de home office, outros trabalho híbrido, um pouco presencialmente, um pouco via home office, e isso obrigou os casais a conviverem mais. Então, se o casamento já estava em crise, já vinha de um estado de decadência, com a pandemia, em que nós fomos obrigados a ficar mais em casa, enclausurados, não saia de casa, põe a máscara, né? Com todas aquelas regras de higiene, isolamento social, muita gente ficou doente. E o casamento, que é uma instituição social, ficou doente, né? Então, assim, é necessário o convívio social, né? Nós tratamos lá em Arceburgo a questão do suicídio, que é um outro tema que você traz, né? O suicídio, os maiores índices de suicídio é verificável em sociedades onde as pessoas têm menos convívio social. Onde, padre, por exemplo? Nos países nórdicos, nos países baixos, em que a temperatura é mais fria, mais gelado, e as pessoas então não têm muito essa motivação de estar junto, como no Brasil, que é um país tropical, todo mundo está no barzinho, tomando uma cerveja, ou assistindo um filme junto, ou em casa, ou na calçada. Lá nós não temos essa realidade. O que verificou-se? Que o índice de suicídio é bem mais acentuado. Talvez por causa desse convívio, lá as pessoas ficam mais reclusas dentro de casa, né? E também o grau de exigência nessa sociedade em se dar bem na vida, em sempre tirar nota 10, em estar sempre galgando posições cada vez mais altas no trabalho. Isso é uma exigência dessas sociedades, porque isso é apreciado por este modelo de sociedade. Também foi verificado que o índice de suicídio cresceu de forma avassaladora, né? Então, o convívio social, ele é benéfico, né? Depois eu vou tratar um pouquinho, Brenda, não é que é uma receita, né? Mas uma das principais recomendações para se ter uma qualidade de vida melhor, é ter relações afetivas profundas. Nós precisamos de relações afetivas profundas. Que caiba só numa mão, que deixa só para contar numa mão, né? Porque seguidores não são relações afetivas profundas. Não são amigos, né? Não são amigos, né? Então essa, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, um dos pilares aí para você ter uma boa saúde mental é ter relações profundas, né, relações afetivas profundas e verdadeiras, né? É isso aí, então vamos seguir esse conselho, né? Ter aí essas relações profundas, esses amigos íntimos, né? Ô padre, talvez não faça tanto sentido essa comparação, mas a gente percebe que, tanto na pandemia quanto agora pós-eleições, as pessoas tiveram suas vidas esvaziadas. Quer dizer, na pandemia, esvaziadas de compromissos, da rotina, e agora na eleição, talvez daquela expectativa criada. E aí a gente viu tudo isso indo embora e as pessoas ficaram angustiadas. Hoje, talvez um pinguinho seja o suficiente para transbordar aquilo que a pessoa está sentindo. E hoje a gente vê, principalmente nas redes sociais, as pessoas não medem esforços para ofender umas às outras. Como que o senhor vê essa questão? Eu percebo assim, Brenda, esses transtornos que estão aí pululando na sociedade, ele não foi do dia para a noite, né? Ele não foi um processo assim imediato. Ele foi um processo que foi ocorrendo a partir de etapas. Sim. Por isso que desembocou nisso que nós estamos hoje, né? É aquilo que eu falei para você, né? Antes da pandemia, que nos obrigou a parar, a refletir, o ser humano, ele estava vivendo uma vida frenética.
né? É a sociedade da velocidade, é a sociedade da instantaneidade, é a sociedade do clique. Nós achávamos que resolveríamos os nossos problemas e os problemas do mundo com um clique no celular. Tudo no automático. Tudo no automático. A sua expressão é perfeita. O ser humano, antes da pandemia, ele jogou a sua vida no piloto automático. E com a pandemia, nós fomos obrigados a nos reinventar, a nos reorientar, a integrar tudo isso. Então muita gente perdeu o emprego, muita gente agora tem que saber lidar com o ócio criativo, né? Tem até um autor que escreve nessa linha, tem até como título o ócio criativo, né? Porque nós estamos numa sociedade esse período da industrialização, né? Sociedade pós-industrial, do homo faber, que é uma expressão em latim. É o homem que tem que estar trabalhando. É o homem que tem que estar trabalhando, né? Porque qual que é o modelo de homem nessa sociedade, de ser humano nessa sociedade do homo faber? É o homem que fabrica, é o homem que produz. Então é inadmissível o ócio, o saber estacionar, o saber parar, porque gera reflexão, né? Então, essa pandemia trouxe para nós, mais do que um convite, nos intimou a voltarmos para realidades cruciais da nossa vida. O que é a morte? O que é a vida? Qual o sentido da vida? Vale a pena esse modelo de sociedade frenético, em que as pessoas estão angustiadas, procurando se realizar no consumo, né? Então essa pandemia nos fez voltarmos mais para nós, para quem quis aproveitar, viu, Brenda? Porque as mudanças foram bem pontuais, né? E por isso que chegamos neste período pós-pandemia e pós-eleições de um verdadeiro descontrole emocional, em que fez em que colocou a Biden, em que colocou no cenário esses vários transtornos psíquicos que hoje as pessoas estão enfrentando, né? Uma falta de clareza e falta de maturidade em saber administrar os próprios afetos ou gerir os próprios afetos, né? Realmente é uma dificuldade emocional imensa, mas agora eu acho que vale a pena, né, padre? Fim de ano chegando, o Natal se aproxima, acho que é tempo de renascimento, a gente usa esse termo que tem o nascimento de Jesus, mas eu acho que é uma época para refletir também, né? O senhor disse que o pessoal está querendo sempre produzir, está nessa fase de produção. Eu acho que é importante se atentar à autoprodução, né? O que eu estou produzindo para mim, para o meu bem-estar, para a minha vida. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado para todos os telespectadores que estão nos assistindo sobre essa questão. A chegada do fim de ano talvez seja uma oportunidade da gente mudar, né, nosso estilo de vida. O senhor acredita nisso? Sim, eu penso, Brenda, que agora é momento da gente se reconciliar, né? Eu estou rezando muito para que esse espírito natalino leve os adversários a se darem as mãos. É momento de reconciliação, é momento de nós baixarmos as armas, é momento de dialogarmos, é momento de confraternizarmos. Vamos lembrar aqui, minha gente, que há exatamente 2 anos, 3 anos atrás, nós estávamos encapsulados em nossas casas e não podíamos nos encontrar para a ceia natalina e para o Réveillon. Agora a gente pode. E o pessoal está brigando, Brenda. Entendeu? O pessoal está arrumando motivos para não visitar aquele parente que há muito tempo não se encontra. O pessoal está procurando motivos para não fazer reunião em família. Pessoal, vamos aproveitar. É um momento oportuno que Deus está nos dando. Há 2 anos atrás, né, melhor dizendo, nós não tínhamos essa oportunidade por causa da pandemia, agora nós temos. Então é momento assim de nós cuidarmos. Sempre oriento lá nas minhas missas, Brenda, nas homilias, que na São Cristóvão aqui, graças a Deus, nós temos a oportunidade de celebrarmos missa todos os dias, manhã e noite. E eu oriento o pessoal, gente, vamos se cuidar.
da nossa saúde mental, espiritual e física. Eu vou deixar aqui 5 conselhos, viu, Brenda? Para a gente equilibrar as nossas energias emocionais, tirar o pé do acelerador. Estamos terminando o ano, né? Sermos menos agressivos, menos violentos. Primeiro, para a gente ter uma boa saúde mental, espiritual e física, procurar ter uma boa noite de sono. A gente precisa dormir mais. Ao invés de você ficar lá nas redes sociais até tarde brigando com quem pensa diferente de você, ou vasculhando a vida das pessoas, durma mais cedo. Tira o celular do rosto. Durma mais cedo. Primeiro conselho para ter uma vida saudável. Segundo, cultive relações afetivas profundas. É bom ter amizade. Seguidores em redes sociais não são amigos. É bom ter amizades. Relações afetivas profundas. Terceiro, pratique exercício físico. Está mais que comprovado que praticar exercício físico deixa a pessoa mais equilibrada mentalmente e espiritualmente. Já tá mais do que comprovado. Cuidado com a alimentação. Quarto, cuidado com a alimentação. E quinto, tenha momentos de lazer. Esteja com pessoas que você goste. Não fique somente escravo do seu trabalho. Porque ninguém vive para trabalhar, mas trabalha para viver. É o contrário. Então tenha momentos de lazer. E eu aumentaria aqui mais um, viu, Brenda? Então são 6 os conselhos. Alimente a espiritualidade. Tenha uma religião. Leia livros de espiritualidade, alimente a mística, porque com certeza se você alimentar a mística, a espiritualidade, você terá algo a mais que muita gente não tem. Então esses são os 6 conselhos que eu daria para ter uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde física, aí, já que estamos nos aproximando aí do final do ano, para que vivamos bem com todo mundo, para que tenhamos o mínimo da convivialidade social. É isso. Muito bem, Padre. Obrigado mais uma vez. Gratidão pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. É isso aí. É com esses 6 conselhos que a gente inicia aí mais uma semana rumo ao final de ano, aí, Natal, que se aproxima. E que sigamos todos esses conselhos para termos uma vida melhor, que nós sabemos que somos seres em evolução. E eu tenho certeza que valerá a pena. Obrigada a todos.